Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com Especialista, esse podcast que eu criei para dar voz aos especialistas, para que eles mostrem aí o conhecimento que eles têm para o mundo, né? E hoje eu convidei tô muito feliz que ela veio de Blumenau para me ver, é a Shirley Schultz, ela foi minha mentorada já lá em 2022, né, Shirley? Sim. E ela é especialista em tratamento de melasma, então ela vai se apresentar para vocês quem ela é e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa especialidade dela. Shirley, muito obrigada por ter vindo. Uma honra te receber aqui. Obrigada também. Te apresenta aí pro pessoal. Bom, meu nome é Shirley, sou esteticista, né? Trabalho com tratamento facial e corporal e atuo na área já há 18 anos e atendo no município de Blumenau. Muito bem, seja muito bem-vinda. Antes de começar, eu gosto de contar um pouquinho da tua história, né? Como o nome da minha metodologia é Ser Negócio, então eu gosto um pouquinho de contar como é que tu virou empreendedora. Vamos contar um pouquinho da tua história, que eu acho bem legal? Sim, eu trabalhei durante muito tempo, atuei durante muito tempo como na área administrativa, né? Mas quando eu com os meus 15 anos, eu já sempre gostei de cuidar muito do meu corpo, né? Então, sempre fiz academia, sempre cuidei muito da minha alimentação. Foi aonde me despertou essa coisa de trabalhar com a estética, de trabalhar com o corpo, né? Eu fiz uma primeira graduação, que foi Educação Física, né? Por eu gostar de academia, eu pensei, cara, vou fazer Educação Física que eu acho que vou me identificar. Quando tu fala de gostar de academia, tu ia pra academia todo dia já lá? Ah, sim, desde nova, desde meus 15 anos. Comecei a gostar e já lá naquela época eu já tomava muita água, já cuidava da alimentação. Eu era a mulher da dieta. Eu vivia fazendo dieta, me achava gorda, então sempre fui de me cuidar muito. E quando eu estava lá, eu sempre fui muito rata de praia também, sempre gostei muito de praia, né? E quando chegou nos meus 22 anos, 23 anos, eu até fiz um tratamento para manchas. Porque como eu sempre gostei muito de praia, pegava muito sol, eu fui numa estética e comecei a fazer esse tratamento. Deu um resultado muito legal para mim. Ali ela já me convenceu a fazer drenagem linfática, eu já vi que deu muito resultado. Meu corpo melhorou muito, mudou mais ainda, né? Então foi onde eu pensei, pô, vou fazer. Eu me formei em Educação Física, minha primeira formação, aí eu fiz uma pós-graduação em Estética, para trabalhar com estética. Foi onde eu comecei a atender uma cliente, 2 clientes, comecei com a estética corporal, depois fui partindo para facial. E tu atendia onde, Shirley? Já era na tua casa? Já era no mesmo endereço que eu atendo hoje. Ah, entendi. Claro que uma salinha, ela numa salinha menor, né? Hoje a clínica é numa sala um pouco maior, bem separada, bem individual, assim, separado da casa, mas eu já sempre atendi nesse endereço. Legal. Né? E fui me aperfeiçoando cada vez mais, fui estudando. Durante esse período, no início da minha trajetória na estética, eu trabalhava em outro lugar na área administrativa. Eu trabalhei nesse lugar há 20 anos. 20 anos. Então, eu estou na estética há 18. Durante aí uns 15 anos nessa trajetória, não, uns 12 anos nessa trajetória, eu trabalhava com a estética meio período, estudava e meio período trabalhava na área administrativa, que era no sindicato, né? Viu? Não é fácil pra ninguém, viu, gente? Tem que trabalhar, estudar e era 2 empregos. Por isso que eu gosto de contar a tua história. Minha pós-graduação sempre foi sábado, né? Então, final de semana era dia de posse. E sempre rola aquele medo, quando tu tem um fixo, rola muito aquele medo de, será que eu queimo a ponte, né? Porque tu não sabe se vai entrar todo dia na estética, né? Sim. E aí tu tem aquela renda extra, aí tu pensa assim, eu vou ter menos, né? Tu lembra quando foi que tu falou assim, não, eu vou deixar de vez esse outro emprego e vou só me jogar na estética? Ou não lembra? Ah, não lembro. Não? Assim, o sindicato, ele é estadual, né? Na verdade, eu saí do sindicato, faltava só 6 anos para me aposentar. E eu saí do sindicato porque o sindicato mudou de cidade. Logicamente, eles me avisaram 1 ano antes, quando eles estavam planejando mudar de cidade. Foi para Florianópolis, aí eu não fui com eles. Eu pensei, não, agora é a hora. Aí então, a ponte é que queimou, na verdade, né? Pensei, não, agora é a hora, então, de eu trabalhar só na minha área. E fazer o que eu gosto realmente, né? Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? Eu sou... E tem empreendedor na tua família, Shirley? Tem. É? Tem empreendedor na minha família, Mas sim. tua mãe, família direta? Não, direta não. Porque todo mundo diz assim, eu não sou empreendedor, eu não consigo me jogar, eu vou queimar a ponte porque não tem nenhum empreendedor na minha família. Então, por isso que eu te pergunto, isso é impeditivo, na tua opinião? Não, isso não, jamais, né? Assim, o fato de eu ter ficado tanto tempo nesse sindicato e não ter partido para a área da estética antes foi que a minha mãe sempre dizia, minha filha, não sai de lá porque lá é garantido, né? E o salário também não era ruim, então a mãe sempre dizia, não,
fica lá que lá é garantido. Mas chegou uma hora que daí já não deu mais, sabe? Só que foi bom pra mim. Foi muito bom. E tu já era mãe também, né? Já era Eu mãe. acho que quando tu tem um filho, isso contribui também, né? Tu tem um peso a mais ali. Quando eu saí Quando eu saí do sindicato, meu filho estava com 8 anos. 8 anos. Hoje ele está com 15. Só que assim que eu terminei a minha pós-graduação em estética, eu já comecei a atuar, né? Já comecei a atender meio período. E o que me chama a atenção é que essa clínica sempre tem os últimos aparelhos lá, né? Sim. Conta um pouquinho de como é que é essa construção de clínica. Consegue falar para nós um pouquinho? Por que tu sempre compra novos aparelhos, vai atrás de novas... É que a área da estética, ela é uma área que evolui muito, né? Então, sempre tem novidade. E a cliente, ela quer novidade. Ela não quer sempre estar fazendo a mesma coisa, né? Então, por isso que... E cada equipamento que surge novo no mercado, ele traz mais recursos, né? Com resultados mais rápidos, né? Porque eles vão se aperfeiçoando, né? E eu gosto sempre de estar trabalhando com o que tem de último. O que tem de último no mercado. E isso que me chama a atenção, porque apesar de 18 anos na estética, não deixou de se renovar. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, da tua atual título, que eu gosto muito, que é a estética integrativa? Sim. Como é que surgiu essa história de estética integrativa? A Shirley, ela é esteticista integrativa. Então, explica pra gente o que é isso e como que tudo isso começou. Assim, ó, quando eu comecei a tratar melasma, que eu comecei a me especializar nessa área, a gente via que tinha paciente que tinha resultado, tinha paciente que não tinha. Eu queria entender por que essa paciente teve resultado e essa paciente não teve, se as duas estão usando o produto, elas traziam skincare para mim, eu via que elas estavam usando skincare em casa, né? Só que uma teve um resultado surreal, a outra não. Daí onde eu comecei a entender e a estudar a estética integrativa. Que o melasma, para ele ter um resultado, não depende só de usar produto e não pegar sol. Para um resultado de melasma, a gente tem que fazer um trabalho de dentro para fora. A gente tem que avaliar o intestino do paciente, se não está funcionando bem, dificulta o nosso resultado de melasma. A gente tem que ver o estresse, o sono, né? O fator inflamação, organismo inflamado, é o primordial. Então, assim, ó, um organismo inflamado não me dá uma boa resposta, né? Uma cliente que não dorme bem à noite, ela tem aumento de cortisol, automaticamente o organismo vai estar inflamado. Né? Um intestino com desbiose não vai me absorver os nutrientes que eu vou, porque eu indico tratamento oral também, né? A integrativa a gente trabalha com oral também, tratando de dentro para fora. Se o intestino não estiver funcionando bem, não vai absorver nada do que ela está tomando, né? Então foi onde eu fui estudar mais sobre isso. E hoje a gente vê que toda disfunção estética é um predispor de doença, né? Uma celulite, uma flacidez, uma mancha na pele, uma acne, quando ela aparece na tua pele, é porque lá dentro tem alguma coisa de errado que não está funcionando. Já é o reflexo, né? Já é o reflexo. Então, pode ser... Tudo tem a ver também com alimentação, né? Óbvio. Uma alimentação errada vai desregular a tireoide, vai aumentar a insulina, vai piorar a qualidade do intestino, né? Então, tudo isso interfere no nosso resultado final aqui na clínica. Aí as pessoas perguntam, Shirley, se eu não fechar o tratamento contigo aqui na clínica de melasma, eu vou ter o mesmo resultado? Vai. Só que se ela tratar só de dentro para fora, o resultado vai ser mais demorado. E quando tu alia as duas coisas, o resultado vem mais rápido. Então, integrativa porque eu tô unindo essa nutrição de dentro para fora, junto com a estética, que é o de fora para dentro, que são os aparelhos, as intervenções que você faz nessa pele para tratar. E nós estamos falando aí de estética integrativa agora bem focado em manchas e melasma, mas ela serve para o corpo tudo, também, pra né? Tudo, né? Assim, um exemplo claro que eu posso dar disso tem pacientes que vêm, Shirley, ali na clínica a gente tem inclusive é a minha irmã, né? Que ela é farmacêutica, agora está fazendo faculdade de medicina, né? Logo ela está se formando em medicina. E biomédica também. Então, assim, essa parte dos invasivos é ela que faz, né? Então, a gente vê que também o bioestimulador de colágeno, a gente aplica numa paciente que tem resultado, na outra não tem. Shirley, quero fazer radiofrequência. Radiofrequência, o que ela faz? Ela aquece para estímulo de colágeno, mas se não tiver matéria-prima, como que vai estimular o colágeno? Não vai ter resultado. Então, eu preciso de uma alimentação legal, uma suplementação, para que eu consiga trazer esse colágeno para essa pele. É igual construir uma casa sem o cimento, só tem só os tijolos ali, a casa não vai... Não vai ficar em pé, né? De maneira alguma. Então, o cimento é o que tem dentro do sangue dessa... Tu tinha falado antes da integrativa. Então, a integrativa, ela vai tratar a saúde. Ela vai tratar a saúde como um todo. A cliente começa a melhorar a saúde, automaticamente a pele melhora,
aquela celulite vai embora. Uhum. Claro que tem que manter, Uhum. né? Porque acontece muito das clientes procurar, faz tudo certinho agora, aí dou alta, pronto. Dá 4 meses, ela volta com aquilo tudo de novo. E aí? Uhum. Cuidou da alimentação? Tomou bastante água? Seguiu minhas recomendações? Não, então vai ter que fazer tudo do zero O de que novo. me chamou a atenção quando a gente falou a primeira vez de estética integrativa é que tu falou que também ela vai olhar a mente, né? Sim. Como essa paciente lida com essa imagem dela, né? Uhum. O emocional também tem muito a ver, sabe? Porque estética é autoestima, né? Uhum. Tem paciente que chega lá, Sheila, eu não aguento mais me olhar no espelho, eu tô horrível, a minha cara tá cheia de mancha. Eu tô me odiando, eu esfrego meu rosto assim pra ver se essa mancha sai. No fim, ela acaba escurecendo ainda mais. Aham. Porque esse esfregaço vai gerar Pois uma reação onde o organismo vai mandar mais melanina para proteger e essa proteção acaba vindo com mais manchas. Aham. Né? E a gente tá vivendo numa era, o pessoal tá nos vendo num vídeo agora, né? Que a gente se filma o tempo todo, o tempo todo no Instagram. Então, qualquer manchinha que eu tenho, por mais que eu coloque ali o filtro, eu vejo que, com filtro eu sou sem essa mancha, sem filtro eu tenho essa mancha. Começa a não se aceitar, né? Começa a ter aquele problema de aceitação da pessoa, né? No feriado do dia 15 de maio, eu participei de um congresso de estética de integrativa, né? Então, lá tinha cirurgião plástico, tinha psicólogo, né? Uhum. E o Dr. Guilherme Sorrentino, ele chegou a citar, né? Ele falou que, às vezes, vem mulheres procurar ele para fazer colocar silicone, que elas têm, minha mama tá muito grande, tá muito caída. Vamos ter que fazer um corte ali. E depois o que começa a incomodar ela, o que incomoda ela é o corte, ela continua não sendo feliz. Por isso cicatriz. Por isso tratar a mente também, né? Uhum. Então, ela achava que ela não era feliz por causa daquela flacidez no peito. Só que daí colocou o silicone, ficou bonitinha, mas ali veio uma cicatriz. Uhum. Então, às vezes ela também não está se sentindo feliz com a cicatriz. Então, antes era o peito flácido, agora é cicatriz. Por isso que tem que tratar a mente primeiro. Isso é muito legal, porque quando a gente fala assim, parece que esse tratamento vai ser muito mais duradouro, né? Que nós vamos fazer um tratamento ali de dentro para fora oral. Sim. E sempre olhando essa autoimagem da paciente, né? De ela se aceitar com os detalhes dela, né? Porque beleza, eu sempre digo, a estética vai realçar a beleza que a outra já tem. Sim. Não vai transformar em outra pessoa, né? Tem gente ficando cada vez mais igualzinha por aí, né? E aí eu gosto que tu trabalha essa beleza natural, né? De aflorar a beleza natural, né? Ô, Shirley, e falando de melasma, que tá super em alta, todo mundo vê qualquer manchinha no rosto e já acha, eu tenho melasma, né? Eu sou uma, que às vezes, de tanto falar contigo, eu tenho melasma. O que diferencia uma mancha que é melasma da que não é melasma? Dá pra falar um pouquinho, explicar? Sim, tem como diferenciar, sim. O melasma, geralmente são manchas, toda mancha no rosto é marrom, né? Amarronzada, e ele geralmente dá dos dois lados do rosto. Ele é bilateral, né? E ele não é redondinho, ele não tem... ele não tem simetria, é uma mancha assimétrica, né? Tanto que às vezes tem aqui, tem mais no queixo, né? E a mancha, ela pode ser adquirida através do sol, às vezes pegou um sol, ficou manchado. A mancha é muito mais fácil de tratar do que o melasma, né? Ela geralmente tem uma forma arredondada, a mancha, então geralmente é só de um lado do rosto. No verão, que eu não passo muito protetor, eu sempre saio manchadinha pós-verão e depois, quando começa o próximo verão, eu não tenho Clareou, manchinha. sumiu, né? É isso mesmo. Então, nem toda mancha é melasma. Tem pacientes que me procuram e pode ser a mancha pós-inflamatória também. Pessoas morenas de fototipo mais alto, que tem muito problema com acne, quando aquela acne melhora, ela fica uma manchinha preta. Como se fosse uma cicatriz. É uma hiperpigmentação pós-inflamatória. A gente trata diferente também. O melasma trata de uma forma, a mancha de uma forma, mancha de sol, mancha senismo, mancha da idade, né? Às vezes não é um sol, às vezes o sol é cumulativo, né? A gente vai, cada vez que tu pega mais sol, vai escurecendo mais aquela mancha, né? E tem a mancha que é a hiperpigmentação pós-inflamatória, que a gente trata de forma diferente também. Então, são 3 tratamentos diferentes. Já fiquei confusa. Tá, então se eu tenho uma mancha, tu deve ter lá um protocolo como identificar isso. Como é que funciona isso? Na avaliação, eu tenho um equipamento que é o Dermiscan, né? Assim, a gente que trabalha com isso, a gente já tem um olho clínico. O paciente chega ali, tu já sabe se é um melasma, ou uma hiperpigmentação, ou é uma mancha senil. Só que às vezes ela tem os 3.
né? Então, a máquina, o equipamento me ajuda, né? A gente pede para o cliente entrar no equipamento, onde ele tem uma luz de UD, né? Uhum. E essa luz vai identificar a mancha que ela tem mais profunda, para eu conseguir ter certeza se é um melasma ou se é uma mancha. Porque, às vezes, o melasma dela está aparecendo só de um lado, mas quando eu coloco lá dentro do Dermiscan, eu consigo ver que ele já está por baixo da pele e logo ele vai surgir aqui. Então, eu consigo já tratar isso. Aí tu vê a segunda camada, o que vai aparecer na frente. Exatamente. O melasma é como um iceberg. Aí, ele vai subindo, aparece na pele, mas lá por dentro ele está bem maior. Nossa, e aí isso deve fazer toda a diferença para te escolher qual protocolo de tratamento tu vai fazer? Exatamente. Por isso que a avaliação e o tratamento... A avaliação é necessária no tratamento do melasma, até no tratamento de celulite, tá? É necessário. Qualquer procedimento estético hoje é necessária a avaliação. Porque a gente vai perguntar como é a alimentação, se o paciente toma água, a gente já vai ver se essa celulite ali... Ela vem do hábito. Ela vem do hábito, é uma coisa que... Quer dizer, ela vai vir do hábito, né? Vai vir do hábito, mas aí a gente já... Para aliar a melhor conduta, é preciso da avaliação, né? E o melasma é a mesma coisa. Mas dá para situar o quanto crônico é isso, né? Quanto tempo tem esse hábito, né? Sim. É diferente se tu nem fizer essas perguntas. Porque eu vejo muita clínica assim, tratamento de melasma, 10 de tanto, né? Não quer nem saber quem é a paciente, né? E essa coisa de dizer que eu clarei o seu melasma em 15 dias, é igual enxugar gelo. Vai clarear, vai. Só que vai dar 30 dias, vai dar 2 a 3 meses, esse melasma vai voltar mais forte. Porque melasma é proteção. Fez peeling, inflamou, o teu organismo vai entender como como uma agressão e ele vai mandar mais melanina para proteger essa pele. E automaticamente o melasma cada vez vai ficar mais escuro. Entendi. Então ele vem cada vez mais forte. Então, o melasma é a proteção da pele contra a agressão. É como se fosse o anticorpo da pele. Então, se eu fizer o procedimento errado, eu vou aumentar meu melasma. E que agora tá na moda, o lavian, um monte de situação assim que eu sei que lá na clínica tu não é muito a favor de trabalhar. Não trabalho com laser, não trabalho com nenhum procedimento que gere processo inflamatório no melasma, bem claro, né? Tenho poros dilatados, quero fazer um laser, aí é outra história, né? Então, pro melasma, eu não indico laser, nada que inflame, e nem peeling do Mar Morto. Trabalho com peeling do Mar Morto na minha clínica, para rejuvenescimento, mas para melasma, nem pensar. Às vezes a paciente vai lá, Shirley, eu vim aqui porque eu quero fazer aquele peeling do Mar Morto. Eu explico para ela como funciona e eu não faço, tá? E às vezes ela vai embora porque ela queria fazer aquilo. Agora eu fiquei curiosa para saber o que é. Podemos falar um pouquinho o que é esse peeling do Mar Morto? Podemos falar sim. O peeling do Mar Morto, ele é um produto natural, né? Ele é feito com corais marinhos triturados, é um peeling importado de Israel. E ele dá um resultado muito bom para rejuvenescimento. Só que ele tem bastante contraindicação, né? A paciente não pode ter mancha, não pode ter melasma. Se ela tem muitos vasos, telangiectasia, se é uma cliente que tem muita tendência a ter rosácea, uma pele sensibilizada, a gente também não faz. Né? O peeling do Mar Morto, o objetivo dele, melhora colágeno, mas ele vai dar uma afinada na pele. Quando a cliente me procura com extrato córneo muito espesso, que tu vê que ali não vai permear um microagulhamento, não vai permear um produto, porque está muito grossa essa pele, aí a gente entra com o peeling do Mar Morto. Aí é necessário dar uma removida na pele, nessas primeiras camadas da pele, para entrar com o tratamento. Entendi. Então, se eu já tenho uma casca, digamos assim, na minha pele, daí, quanto mais tu fala, mais eu tenho certeza que para cada indivíduo é um procedimento. Não dá para simplesmente sair vendendo aí. Eu, como marketing, queria te vender, né? Em 15 dias a gente esclarece essa mancha. Mas... E assim, Fabíola, apesar de eu ser especialista em melasma, tem muitas pacientes que também me procuram com melasma e rosácea. Melasma e pele oleosa. Então, é muito comum a paciente não ter só uma disfunção na pele, ter mais do que uma. E eu tenho que saber tratar o melasma e tenho que saber tratar a rosácea, porque senão não vai melhorar. Né? Então, a gente começa por o quê? Rosácea. Vamos tratar a rosácea. Às vezes, a gente tratando a rosácea, o melasma já começa a melhorar. Me recordo o que é a rosácea, aqueles vermelhinho que fica um blush assim na pele. Sim, na nossa região, né? As pessoas alemãs têm muita tendência a ter rosácea porque elas são muito branquinhas, né? Sim. Então, é muito comum aparecer na clínica pacientes com rosácea, com telangiectasias. Às vezes nem tem rosácea ainda, mas é uma pele que se tu agredir, tu já sabe que vai virar uma rosácea ali. Então, eu não faço.
Muito bom. Essa é a segurança de estar 18 anos e saber que tu vai ter resultado com aquele paciente, né? Esse Exatamente. é um diferencial. É muita prática, né? A gente Uhum. aprende muito na prática, né? A gente vê que tem pessoas, eu fiz um curso aqui, fiz curso ali, mas eu sempre coloco os cursos que eu faço em prática, porque senão tu não vai saber, Sim. né? Aí é que tá. A teoria é fácil, né? Mas se eu não praticar ali com um paciente que eu tenho todo dia, eu não vou ter certeza se aquilo funciona ou não, né? Uhum. E também é na prática que a gente vê como reage, né? Cada corpo é um corpo. Então é na Sim, prática que tu vê exatamente. como reage, até o psicológico na expectativa dessa paciente em relação ao que realmente aconteceu, né? Uhum. Ô, Shirley, uma coisa que a gente não falou e que eu sei que a gente vende muito a tua avaliação e eu sei que também tu tem a capacidade de analisar os exames, caso essa cliente tenha algum exame de sangue, tu tem essa capacidade. Quando ela me procura para avaliação, eu primeiro faço um questionário com ela para ver os sinais e sintomas. Se essa cliente tem cabelo, se o cabelo cai, se a unha é fraca, se o intestino funciona bem, aí ali eu vou eleger os exames que eu preciso para avaliar, Uhum, né? Porque às vezes só pelos sintomas tu não consegue avaliar, certo. né? E aí, como a Então, gente tem a farmacêutica, eu posso fazer a é, requisição. hoje tem a farmacêutica, que é a minha irmã, Uhum, que a gente consegue solicitar os exames e também fazer as prescrições, né? Da suplementação. da suplementação. Isso é ótimo, já E faz toda a assim, diferença. e agora a gente também está fechando a parceria com a Andrea Calder, que é a nutricionista, que ela Aham, também pode fazer. Ela que também ótimo. pode fazer essa suplementação, então eu posso estar indicando a paciente. A paciente não precisa emagrecer, tal, não precisa, tem uma alimentação regrada. A minha irmã Faz solicita os uma. exames. Aham, Agora não, essa cliente tem que mandar para uma nutricionista. Aí eu mando para a Andrea, daí é tudo com ela. aham. Aí ela solicita os exames que ela precisa, ela reforça esse questionário e a suplementação é com ela e a Isso é muito gente legal, porque aí a esteticista e a nutricionista se conhecem e conversam sobre esse caso do paciente, é o olhar integral do paciente, né? sim. É isso que eu acho que é o integrativo, né? A gente Uhum. fala de saúde integrativa muito hoje, tá super em alta, né? Eu acho que o integrativo é isso, é conseguir olhar o paciente, é todos os profissionais estarem alinhados no protocolo de serviço daquele paciente. Porque antigamente a gente ia num especialista, vai no dermatologista e fala uma coisa, vai na esteticista, ela fala outra coisa a respeito Exatamente. da minha mancha. Uhum. Daí vai num outro profissional, ele fala outra coisa a respeito da minha mancha. Aí o paciente fica, meu Deus, mas e o que que é? Assim não, é os dois profissionais ali alinhados em conseguir o resultado para a mesma paciente, né? Sim. Ô, Shirley, e falando, agora me fugiu um pouco, que nós estávamos falando do peeling do Mar Morto, da estética integrativa, Uhum. que você tem como analisar os exames. Você pode me dizer algumas deficiências que é bem comum tu encontrar, assim, nessas clientes que têm pacientes? Baixa de vitamina D, Uhum. né? A vitamina B12 também. Geralmente elas têm B12 baixa. Então, isso são 2 exames que a gente precisa avaliar para qualquer disfunção. E se não tiver em acordo, se não tiver, o organismo não tiver em equilíbrio com essas vitaminas, eu tenho dificuldade na perda da gordura, eu tenho dificuldade na melhora da flacidez e também tenho dificuldade no clareamento do melasma, porque Uhum. a vitamina D ela é um hormônio Uhum. e ela controla vários outros órgãos do nosso corpo, né? Então ela tem que estar sempre. Essa é primordial. E na estética integrativa, a gente não pega os exames e olha e bota. Porque todo exame, que quando a pessoa recebe o resultado do exame, tem o resultado de referência. Isso. Há valores de referência, né? Então, na integrativa, a gente não avalia valores de referência. A gente avalia valores ideais, né? Porque se tu tiver com uma vitamina... Para que você não adoeça, né? Às vezes, a vitamina D ali está em 30, o médico fala, não precisa suplementar. Mas vai diminuir se está só em 30, que é o mínimo? Né? Então, a gente trabalha ali com valores ideais nos exames. Então, aqueles valores de referência nem sempre é padrão para o paciente. E também tem aquela coisa que cada corpo é um corpo, né? Tem corpo que precisa mais do que aquela média da referência, porque a referência é uma média, né? Exatamente. E me diz uma coisa, eu sei que tem muita gente que acha assim, eu tenho melasma, diagnostiquei que tenho melasma, é a dermatologista que tem que me tratar. E aí chega lá mas eu fiz um tratamento com a dermatologista e piorou, né? O que tu pode falar um pouquinho a respeito disso? Qual é o teu diferencial em relação a um dermatologista? Eu nem digo só os dermatologistas, me procuram muitas pessoas, pacientes para melasma, que já têm melasma há 10 anos, 20 anos, já fizeram de tudo. Só que nunca controlaram, nunca trataram de dentro para fora. A não ser suplementação, mas não é só isso, não é só suplementação. Uhum. Né? Aquilo que eu falei antes, o intestino, cortisol, tem que ver como é que está o cortisol, se a pessoa dorme bem, né? Tem que analisar todo o ciclo circadiano. E, vou no banheiro todo dia, mas como é que é essas fezes, né? Sente que sai tudo? Ou Então, tem um monte de coisas para avaliar nessa consulta.
e para saber se esse corpo tá absorvendo aquela nutrição, aquilo que tá se dando oralmente, né? Exatamente. Porque o dermatologista normalmente vai dar alguma coisa para tomar e deu, né? É isso que ele vai, ou no máximo um Hoje em creminho para dia, os passar. dermatologistas, eles indicam muito uma pomadinha que é a hidroquinona, né? Então, hoje a gente tem, nos Estados Unidos, na Europa, isso não é liberado sem receita. E aqui no Brasil as pessoas compram sem receita. E ela é um clareador tóxico. Ele clareia rápido, a mancha clareia, mas ele também dá o efeito rebote. Como é que é o nome? Posso saber? É hidroquinona. Hidroquinona. Porque às vezes alguém que tá assistindo a gente já testou isso aí e percebeu que piorou. Então, já estamos sabendo por que piorou. Mas assim, estamos falando, tem cura o melasma ou eu só amenizo? O melasma, ele tem cura desde que você mude seus hábitos. Ele pode clarear e nunca mais voltar, mas se você voltar com os hábitos antigos, ele volta. Ele volta. Ele volta. É igual engordar. É igual engordar. Não tem jeito. Não tem jeito, é verdade. Ô, Shirley, a gente ainda tem um tempinho. Dá pra falar um pouquinho do método 60-30 também, que tu tem lá na clínica, que é mais no verão que a gente vende? O método 60-30, a gente também trabalha com a estética integrativa. Aí, nesse protocolo, a Andrea entra, né? Aí não é a minha irmã que entra nesse protocolo do método 60-30, que a gente trabalha com a criomodelagem, né? É feito primeiro um preparo desse organismo, desinflamar, porque a criolipólise, ela inflama a gordura, certo? Então, se eu pego um organismo inflamado, como é que eu vou inflamar mais? Como é que vai me responder esse organismo? Então, a gente trabalha primeiro com preparo. Né? Normalmente, a paciente, antes de entrar para o procedimento de criolipólise, ela já perde peso, ela já desinflama, ela já desincha. Então, esse preparo a gente faz ali na clínica. Certo. Só lembra pra gente o que é a máquina de criolipólise, o que ela faz? A máquina de criolipólise é uma máquina que é a melhor tecnologia que tem hoje para gordura localizada. Certo. Né? Ela faz o congelamento da gordura, né? Ela faz a apoptose da célula de gordura, a morte da célula de gordura. Digamos que ali tem 100% de gordura. A gordura são várias bolinhas, né? Sim. Então, ela vai... A célula adiposa é uma bolinha. Digamos, né? Ela vai congelar 30%, 70%, depende. E aí, o teu organismo vai ver aquilo como um corpo estranho e vai eliminar. Certo. E para que seja eliminado de forma mais eficaz, é super indicado atividade física. Certo. Fez crio, tem que fazer atividade física. Que quer um resultado bom? Vai para atividade física e continuar com uma alimentação equilibrada. Perfeito. Né? Uma alimentação com acompanhamento Mas daí de uma tá nutricionista. tranquilo, nós estamos com a educadora física aqui. Com acompanhamento com a nutricionista. E tudo mais, né? E eu sei que às vezes você sempre dá um protocolo de drenagem. No método 60-30 a gente faz esse preparo, aí tem o dia da crio, o cliente fica o dia inteiro ou só algumas horas, depende da paciente. Das áreas. E depois a gente tem retorno, né? Eu trabalho com retorno de 30, a partir de 30 dias, aí depende de quanto a paciente quer perder, o retorno pode ser de 4 sessões, 8 sessões, né? O preparo também depende muito da paciente. E também passa por uma avaliação. Também passa por uma avaliação. Se essa paciente está com o percentual de gordura muito elevado, o preparo demora mais, né? Então, tem que ser tudo... O resultado da criolipólise, ele vai depender muito de um bom preparo. De um bom preparo. Principalmente para ele ser duradouro, acredito, né? Sim. Esse é o diferencial da crio lá na clínica Shirley Schultz, né? E eu sei que tem outros aparelhos lá. Hoje a gente trabalha lá com luz pulsada. Sim, a luz pulsada. Como é que funciona? Né, para que serve tudo? A luz pulsada é indicada no tratamento de rosácea. Né? Pequenas manchas também dá para fazer luz pulsada, desde que não seja melasma, porque ela aquece. Então, ela para o melasma não é bom. E para depilação definitiva, ela é bem menos dolorida que o laser. Né? Tenho bastante clientes que fazem para depilação definitiva. E também rejuvenescedora, ela também estimula o colágeno. Eu coloco muito a luz pulsada, algumas sessões de luz pulsada, no protocolo de rejuvenescimento que a gente faz ali na clínica. Certo. E também trabalho com multishape. O multishape é um equipamento que eu loco ele na clínica, né? Ele dá um resultado muito bom para celulite, gordura localizada e flacidez, principalmente flacidez. Né? Então, época de verão, nossa, a mulherada adora, porque faz uma sessão já super diferente. Tem resultado em uma única sessão. E principalmente se é aquela paciente que já vem com... Que tá o ano inteiro contigo ali na estética integrativa. Isso, que já tá com as vitaminas em... Viu, mulherada? Não é só aparecer no verão, tem que ir no inverno também visitar a Shirley. Exatamente. Ô, Shirley,
E também eu sei que tu tem um tratamento para quem tem aqui essa região dos olhos que é escurecida, eu quero Ah, clarear ou deixar a pálpebra um pouquinho mais firme. Me sim. fala daquele... É o jato de plasma, né? Que é a Certo. blefaroplastia sem corte. Jato de plasma também adoro, tá? Tem aquela paciente, às vezes, que vem com uma ruguinha, uma flacidez na lateral, que ela não quer fazer botox. Certo. Então, o jato de... Eu até indico primeiro o jato de plasma. A gente faz... Porque, às vezes, não precisa do botox. E ele dura mais do Ele que o dura Botox? mais. Principalmente se a paciente tiver uma boa alimentação e tiver usando o skincare bem regradinho, né? Então, Tu já fez em ti? Porque eu te olhando aqui, a gente pode falar a tua idade? pode. Claro que Gente, pode. essa mulher linda, com essa pele maravilhosa, tem quantos anos? 51. 51. Então é a prova de que funciona tudo isso. Ah, e tudo que eu tenho na clínica eu faço em mim. É? Se não sou eu, é minha irmã, né? Que eu não Aham. posso fazer, ela faz. Ai, que legal, que legal. E aí a gente vê que é uma beleza natural mesmo, né? Eu não te vejo igualzinha a todo mundo. Por isso que eu sempre te elogio, Uhum. né? Porque eu não te vejo com aquele rosto simétrico da harmonia facial que é feito lá pelo dentista, Sim, sim. né? E que tá igual a todo mundo. É, a gente não pode exagerar, né? Tem que Exato. colocar na medida certa. Não, exagero não... Eu não gosto, né? Tá. A gente tava falando falamos já do O jato de jato? plasma. Ele é pra que tudo? Essa pálpebra mais caída? Exatamente. Pálpebra caída, rugas, esse flácido aqui embaixo, quando tem muito flácido, também ele é indicado. Adoro fazer, Tipo, tá? eu Dá posso fazer? Pode, claro que pode. Dá um resultado muito Eu achei que só cirurgia tirava isso aqui. É, a gente faz eu faço lá um preparo de pele primeiro, a cliente já entra com skincare para hidratar bem essa pele, né? Porque o jato de plasma ele vai cauterizar, né? Ele vai dar uma queimadinha na pele. Então, quanto mais água tiver nessa pele, melhor vai ser a minha resposta, né? Quanto mais hidratada tiver a pele, então por isso que eu faço esse preparo antes. O paciente me procura para fazer um microagulhamento, vamos fazer primeiro um preparo. Porque se eu entrar com microagulhamento direto em cima de uma pele, com um cravo, uma pele oleosa, por mais que eu vou tirar a oleosidade e vou lavar, não vou ter uma boa resposta. É igual tu plantar uma flor num barro que não tem adubo. Ela não vai vir bonita. Certo. E assim a nossa pele também. Tá, então sempre precisa de uma limpeza, de um primeiro... Uma limpeza, uma boa hidratação, um bom preparo. Preparar a terra. É. Pra depois a gente ter mais tempo de durabilidade disso. Exato. Acho que a gente deixou bem claro que sem uma preparação antes, a gente não tem um bom resultado ou um resultado duradouro na estética, né, Shirley? Sim. É. E me diz uma coisa, falando de autoestima, por que a mulher deve se cuidar? Porque tem aquela que nunca fez nada, né? O que tu diz? Sobre autoestima, a mulher tem que gostar de se olhar e gostar do que ela vê, né? Então, a autoestima é tudo. Eu também acho que a autoestima é tudo, né? Mas tem mulheres ainda que não se cuidam. O que tu diria para essas mulheres? Se priorize o quanto antes. Que é nunca sempre é tarde. Nunca é tarde. Filho, o marido, a casa, né? A casa tá um brinco. Tá eu tenho paciente que me procura, Shirley, meu marido viu o teu anúncio porque eu já estava desanimada. Ele que me mandou vir aqui. Porque eu achava que eu nunca mais ia conseguir emagrecer. Eu já tinha perdido a esperança. E aí ela veio, fez o tratamento comigo. Gente, ela perdeu muito e a autoestima dela foi assim, é muito bom. Era outra mulher. Melhora o casamento. Melhora tudo, pra... A gente, quando a gente tá se sentindo bem, a gente é melhor com os outros, né? Aquela história, gente feliz não incomoda, né? Então, a gente tá feliz com nós mesmos, a gente tá feliz com o todo. Sim. Então, acho que um pouquinho de cuidado, de autocuidado e tirar tempo, né? Eu sei que tu é mãe também e, às vezes, a gente sempre prioriza o outro, né? Mãe tem aquela, não vou comprar esse tênis porque o meu filho precisa do tênis. Ou não é assim? É, O que tu diria para essas mães? Tudo primeiro pro filho, né? Mas tem que ter uma reservinha também para se cuidar. Sim, né? porque a gente tem que se cuidar para cuidar depois, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Shirley, quem quiser fazer uma avaliação contigo, como é que faz? Fala lá para o pessoal. O meu Instagram é Estética Shirley, Shirley com I no final, né? É só me chamar ali no direct que eu entro em contato e agendo a avaliação com vocês. Tá? A gente faz avaliação facial e corporal. Na avaliação facial, a gente ajusta skincare. Às vezes a paciente comprou um produto que não está gostando, que não adaptou a pele, leva para mim. Vamos ver o que dá para trocar. Bem lembrado, Shirley. Me diz uma coisa, tem algum componente nesses produtos sabonete, limpeza e creme que quem tem melasma nunca poderia usar? Tem vários componentes. Me diz alguns. O lauryl sulfato de sódio é um, né?
que não pode ser usado em pele com melasma, nenhum tipo de pele, tá, gente? E nos sabonetes de farmácia para facial que vocês encontrarem, a maioria deles tem. Tem que garimpar muito para achar um sabonete sem esse ativo. Porque o que ele faz? Ele remove toda a proteção barreira da nossa pele e deixa essa pele toda furadinha. A nossa pele, ela funciona, ela é como o nosso telhado, como o telhado da nossa casa. Se ela está furada, a água não circula, né? E a água vai sair. E vai entrar bactéria, e vai entrar poluição, né? Então, esse ativo é um ativo que prejudica muito a pele. Às vezes a cliente está com o skincare todo correto, está usando clareador, está usando tudo bem certinho, mas o sabonete estraga toda a pele. Está usando o sabonete errado, por isso que a pele está daquele jeito. Às vezes eu troco o sabonete, a pele já ficou outra. A cliente volta depois de uma semana super feliz que a pele melhorou só por um simples trocar um sabonete. É por isso que é importante comprar o kit completo, né? Sim. Inclusive, em breve, nós vamos ter um kit completo da Shirley, é isso? Exatamente. Em breve teremos o lançamento para melasma lá na clínica. Uhum. Não, porque mesmo que eu vá comprar de uma outra marca, né? Eu já ouvi falar que se tu compra da mesma marca, tem o mesmo PHD e os componentes vão se conversando ali, né? Tem uma outra palavra que me fugiu agora, né? Mas um componente vai ajudando o outro para que chegue aquele resultado. E quando eu compro um de cada marca, porque esse meu acabou e tal, já não vou ter o mesmo resultado, né? Uhum. E falando também de suplementação para rejuvenescer, eu que já tenho 40, o que eu posso tomar e tem alguma coisa que pode me ajudar? Para rejuvenescimento, eu gosto muito do resveratrol. Tem vários, né? Resveratrol. A coenzima Q10 também eu indico, silício orgânico, colágeno hidrolisado. Tem o ácido hialurônico, né? As mulheres na menopausa têm a pele muito seca, elas reclamam. Dá para tomar ácido hialurônico também, que vai ajudar nessa hidratação. A menopausa muda tudo para ter uma pele bonita, né? Exatamente. Então, tem uma infinidade, né, de suplementação para rejuvenescimento. E também um conversa com o outro, não adianta tomar o colágeno se não tem a vitamina C. Então, essa suplementação tem que ser muito bem montada, né? Muito bem prescrita. Não adianta tu comprar colágeno por conta própria se esse colágeno não tem vitamina C, vai só gastar dinheiro, né? Ou se o meu corpo não está preparado para receber esse colágeno, Sim, né? E aí, por isso que também tem os bioestimuladores, tudo que tu pode fazer lá na clínica. Exatamente. Que legal. Shirley, lembra de mais alguma coisa que a gente esqueceu de contar aqui para essa mulherada que está nos assistindo aí, quer se cuidar melhor? Acho que era isso. É isso, né? Eu acho que tudo que eu tinha em mente para falar aqui hoje. Eu adorei te receber, tá? Por mim, tu deixava um recado. Pede para elas irem de lá te visitar e fazer uma avaliação. Meninas, o inverno tá chegando. Cuide da sua pele. Agende uma consulta comigo. Como eu falei, skincare eu também faço ele personalizado para você. Ele é individualizado. Cada paciente tem uma necessidade, cada pele tem uma necessidade. Então, assim, um conselho que eu dou. Não siga as blogueirinhas do TikTok, porque o que vem de cliente lá que segue, compra coisa de TikTok, chega lá com a pele detonada, tá? Porque pro corpo dela, acho que a gente já deixou bem claro. Se você tem alguma mancha, se você tem algo em específico no seu corpo que você quer mudar, precisa buscar um profissional para fazer uma avaliação, porque cada corpo é um corpo. Né? Eu posso falar sobre o evento que eu vou fazer? Deve! E no dia 19 de maio, eu vou fazer um evento lá no Guarani. Vai estar participando desse evento eu que vou estar falando sobre skincare. A Andrea Calder, que é a nossa nutricionista, vai falar sobre skincare oral, vai falar muito de suplementação. E vou trazer também a Fabiana Medeiros, que ela é expert e que vai falar sobre a jornada da mulher. Tá? A Fabiana é coach, né? Fabiana é coach e especialista em neurociência. E aí ela fala um pouquinho da mulher e a sua autoimagem e a sua autoestima. Sim, vai ser um evento bem legal. Então, e eu vou estar lá, claro. porque eu não posso ficar sem. E em Blumenau, no Guarani, gente. Guarani Esporte Clube. E quem tiver interesse, me chama no WhatsApp ou me chama ali pelo direct do Instagram, que eu passo todas as informações para vocês. Logo a gente vai estar colocando os convites ali também, tá? E é importante falar, vocês vão chegar lá, a Shirley tem alguns 1000 seguidores, mas é sempre ela que te responde, tá? Fique tranquila, ela responde todo mundo. E também ela que responde no WhatsApp, porque não tem jeito a gente convencer essa moça de ter um chatbot ali. Então, o atendimento na clínica é todo personalizado. Aliás, a gente nem falou um pouquinho disso, né? Que só atende uma ou no máximo 2 pessoas por vez, né? Fala um pouquinho de como é que é a clínica lá. O atendimento na clínica, eu atendo sozinha, né? Todas as pacientes serão atendidas por mim, sempre, né? E é bem individualizado, é só aquela paciente naquele horário, a gente prepara a maca, a gente prepara o que vai fazer,
É preparado a sala, colocado um cheirinho. Sempre tem um chá lá esperando Sempre tem pela um gente. chazinho, um cafezinho, uma bolachinha também. Além de um ouvido para escutar, né? Gente, é muito gostoso lá a clínica. Eu já mostrei algumas vezes no meu Instagram, mas eu recomendo irem conhecer a Shirley Estética. É bem diferente do que ir nessas clínicas que é... Como é que é? Clareie seu melasma em 15 dias. É completamente diferente. Completamente. Muito obrigada, Shirley. Foi um prazer te receber aqui. Imagina. Pessoal que assistiu a gente até agora, obrigada por assistir. Esse podcast é um oferecimento da Bela Dama Closet. A Bela Dama Closet, ela fica em Gaspar, Santa Catarina, a loja física, mas elas têm uma loja online e vendem para todo o Brasil. E estilo não tem tamanho. Elas têm numeração desde o 38 até aí eu não sei se é 50, 52, enfim, estilo não tem tamanho, elas fazem questão de trabalhar com todas as numerações. Então, se você é que nem eu, que eu tô sempre naquela intermeio, sabe, que ou é o 42 ou é o 44, é difícil porque só vai até aqui a grade. Não, lá vai ter a sua roupa, pode ir lá procurar. Obrigada, pessoal. Obrigada. É isso aí.